que eles não prosperem. Um resumo do cativeiro babilônico. Tenha coragem, há um vivo caminho. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo das Escrituras. E hoje tem encerramento, mas vamos começar pelo livro de Salmos. Salmo 129 tem o título da Canção do Oprimido. Ainda é um cântico de degraus, como falamos no vídeo anterior, vai até o Salmo 134, os cânticos de degraus. Neste cântico, o salmista está lembrando das opressões que viveram, e ele fala como se fosse a cidade de Sião falando. Fala que desde a juventude ele foi oprimido, mas referindo-se à cidade de Sião, que na juventude dela já foi oprimida, já foi rechaçada, já foi humilhada. Mas o Senhor é justo e rompeu as cordas dos ímpios. Neste salmo, o salmista reconhece a justiça de Deus, dizendo sobre este equilíbrio que há em Deus de fazer a sua justiça mesmo sobre o seu povo. Então ele está reconhecendo que tudo o que eles viveram, o sofrimento que viveram, teve a razão de ser. Eles plantaram aquilo e tiveram que colher, então Deus fez a sua justiça. No entanto, agora também está sendo executada essa justiça ao sair o povo da Babilônia, do cativeiro babilônico, que estamos estudando no livro do profeta Jeremias. Lembrando que os salmos de cânticos de degraus é durante a peregrinação do povo saindo do cativeiro e voltando para sua terra. Enquanto isso, eles salmodiavam. E dentro deste salmo há aqui uma oração imprecatória, aquela oração que a pessoa faz pedindo para que Deus execute justiça. O salmista pede para que os opressores de Sião não prosperem, que sejam como uma terra seca. Ele cita alguns exemplos, faz umas analogias, todas elas apontam para algo que não dê fruto, que não prospere, que eles sejam envergonhados. E o salmista pede ainda na sua oração imprecatória que ninguém olhe para eles e diga que Deus os abençoe. Ele está falando sobre um contexto de quando alguém está plantando, está cuidando da terra, arando a terra, e o seu vizinho, o seu semelhante, deseja que ele prospere, que a sua terra dê fruto, então fala para aquela pessoa que Deus abençoe, que te faça prosperar. O salmista está desejando, pedindo, orando neste cântico para que isso não aconteça com os seus inimigos, para que aquele povo que oprimiu a cidade de Sião não viva isso, não tenha alguém dizendo palavras de bênção sobre a vida deles, que eles não prosperem. Esse é o desejo. Não há nenhum pecado nesta oração, lembrando que estavam no tempo da lei e é inclusive aplicável aos nossos tempos, no tempo da graça. Porque nada mais é do que a Igreja do Senhor clamar para que Deus não faça prosperar a perseguição contra o seu povo. Não pedindo por justiça própria, mas pedindo para que Deus justifique a sua igreja, justifique o seu povo, porque a ele pertence a vingança. É sobre proteção do povo de Deus, livramento dos opressores. Livro do profeta Jeremias. Estamos nos despedindo do livro do profeta Jeremias. Espero que você tenha aprendido bastante coisa. E no último capítulo, o profeta faz um resumão do cativeiro babilônico. Neste resumão, o texto fala de alguns fatos que nós lemos tanto no próprio livro do profeta Jeremias, quanto em livros anteriores. Você deve ter percebido que há muitas e muitas repetições na Bíblia. Sobretudo no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Há uma razão para isso, é lembrar, fazer o povo lembrar, não esquecer de tudo o que Deus fez. E ainda assim a gente esquece. Neste resumão, o profeta fala de onde começou, de que forma começou, como nasceu este cativeiro, o processo que os levou até ali. Isso é bem importante porque vemos lá no livro de Apocalipse o texto dizendo: lembra-te de onde caíste. Nós facilmente esquecemos quando começou o processo. A gente lembra da dor, reconhece a dor, vê que está sofrendo, reclama contra Deus, mas esquece por que estamos ali, como chegamos ali.
Então, o profeta Jeremias encerra o livro lembrando por que eles chegaram até o cativeiro, mas fala também da saída do cativeiro, de tudo o que aconteceria com a Babilônia e inclusive faz lembrarem de que foi avisado para a Babilônia de que eles passariam por aquilo. Não apenas o povo de Deus é relembrado, como também os babilônicos foram lembrados de que foram avisados. E veja você como a Bíblia se completa. Lembra dos salmos que acabamos de estudar e que foi feita ali uma oração imprecatória? Pois bem, no texto do profeta Jeremias, que está encerrando o livro, ele manda que se faça esta oração, exatamente a oração que nós lemos no Salmo 129. Ele disse que era para o povo orar, pedindo que toda a violência contra eles, tudo que a Babilônia fez contra eles, se voltasse contra a Babilônia. Nessa passagem, ele ainda lembra do livro que foi mandado ler para o rei, avisando do que aconteceria e foi devidamente ignorado. Ele lembra da destruição de Jerusalém. Fala do rei Zedequias, vários lembretes ele traz neste final. 4.600 pessoas ao todo, ao longo do período entre os que ficaram, depois foi outra leva, aí foi mais outra leva, foram os pobres, aí ficaram alguns poucos pobres. Ele vai fazendo essa contagem até que chegou a um número de mais de 4.000 pessoas. Ele traz ainda o destaque para o rei Joaquim, que recebeu a misericórdia de um dos reis da Babilônia, que tirou o rei da prisão, estava cativo, ele tirou o rei da prisão, colocou para sentar à mesa, deu-lhe roupas novas e deu inclusive uma pensão para ele enquanto ele viveu. E assim encerra o livro do profeta Jeremias. Mas calma, não fique com saudade, porque o próximo livro é Lamentações de Jeremias, do mesmo Jeremias. Então, vamos continuar bebendo desta fonte, esta fonte totalmente inspirada por Deus, e vamos ver o que nos espera nos lamentos do profeta Jeremias. Carta aos Hebreus. Vamos dar uma boa resumida, porque já falamos desse tema em 3 vídeos anteriores, porque a Carta aos Hebreus fala do mesmo assunto sobre o sacerdócio de Cristo repetidamente e tem um objetivo. Claro, sempre tem um objetivo. O objetivo é fixar no entendimento dos judeus que Cristo é o sumo sacerdote. Então, o autor vem falando e explicando, cada vez ele vai detalhando mais e mais, e no texto de hoje ele simplesmente repete o que ele já havia dito sobre este sacerdócio real. Mas agora ele vem num contexto de comparar a lei com a graça, de comparar como eram os sacerdotes, como eram feitos os ritos e como foi feito com Cristo, o sacrifício que Cristo fez. E dentro disso ele lembra que o Senhor sempre disse que o sacrifício em si não tinha valor algum, porque não remia o pecado, não tirava o pecado, apenas cobria o pecado. O sacrifício de Cristo, este sim, tira o pecado do mundo, apaga o pecado. O Senhor justificou o homem através do sacrifício feito na cruz. E veja você como a Bíblia se completa, e Hebreus é uma carta que aponta totalmente para o Antigo Testamento. Ele cita o profeta Jeremias, que acabamos de concluir o livro. Ele cita o texto de Jeremias, capítulo 31, falando sobre aquela aliança. Lembra que nós falamos que Deus fez uma nova aliança com o seu povo, lá naquele contexto de Jeremias? E no que constituía esta aliança? Em Deus colocar entendimento na mente do seu povo, ensinar para eles quem era Deus, a palavra de Deus, as leis do Senhor, para que eles nunca mais esquecessem. O autor aos Hebreus entra nesse texto, nessa explicação, dizendo antes que o Espírito Santo testificou isso. Ele fala que o Senhor Jesus, como sumo sacerdote, está sentado no trono, esperando que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, e então diz que o Espírito Santo nos dá testemunho disso. E aí ele cita este texto do profeta Isaías, onde Deus fez esta nova aliança com o seu povo. Lá o Senhor disse que não se lembraria mais dos seus pecados, das suas maldades, do povo de Deus. Veja que já era um texto profético, não à toa o livro de Jeremias é um livro profético, já apontava para o Novo Testamento, para o sacrifício de Cristo.
O Senhor poria a verdade de Deus na mente do seu povo para que eles fossem perdoados e ele não lembraria mais dos seus pecados. Um pecado esquecido, apagado, e só há uma forma disso acontecer, através do sacrifício perfeito, aquele que foi feito lá na cruz. E aí vem o incentivo do autor. Ele diz: portanto, meus irmãos, ou seja, já que temos tudo isso a nosso favor, já que temos um sumo sacerdote, ele convida esse povo, exorta esse povo a manter-se perseverante. Perseverante na fé, entrando com ousadia na presença do Senhor, porque agora temos um sumo sacerdote que intercede por nós. E há uma explicação, uma analogia belíssima que o autor traz. Ele fala sobre o véu que foi rasgado de alto a baixo. Foi aberto um vivo caminho, um acesso através deste véu que foi rasgado. E de que véu ele está falando? Lembra do véu lá do tabernáculo que Moisés ergueu? Tinha um véu separando o santo lugar do santíssimo lugar. E o autor aos Hebreus já falou sobre isso em textos anteriores. Ele já havia introduzido este assunto para agora chegar ao ápice e acrescentar fé, fortalecer a fé desses irmãos, dizendo: agora vocês têm acesso. Foi aberto um caminho, o véu do templo, que era simbologia, e agora aconteceu de fato. E no momento da morte do sacrifício na cruz, o texto diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Aquilo era uma simbologia, porque o véu que foi rasgado, o autor está dizendo que foi o corpo de Cristo. O corpo de Cristo dilacerado, rasgado, moído naquela cruz. Este abriu o caminho. Agora há um vivo caminho. Então, use esta ferramenta, use este acesso, esta liberdade que nós alcançamos através do sacrifício de Cristo. Entre no Santo do Santo todos os dias. Afinal, o corpo de Cristo foi dilacerado para que você tivesse esta oportunidade. Que todos os dias você anseie pela presença do Senhor no Santo do Santo. Eu te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim. Até lá!